Bom, hoje no nosso vídeo a gente vai tratar de um assunto que provavelmente muitos de vocês têm conflitos no cotidiano, que é sobre ser você mesmo e ter um certo objetivo. Primeiramente, eu queria abordar duas concepções éticas muito importantes antes de falar do assunto, que é a concepção kantiana e a concepção utilitarista. Em suma, a consideração kantiana diz que nós devemos fazer aquela coisa pelo dever, porque ela é boa em si mesma. A gente não deve mentir, porque a mentira é má em si mesma. A gente não deve matar, porque matar é má em si mesma. Já os utilitaristas, como o John Stuart Mill, eles afirmam que o valor da ação está ligeiramente ligada ao que aquela ação irá proporcionar a você. Então, eles afirmam que, por exemplo, você deixa de comer aquele doce momentâneo porque você sabe que vai te causar algum mal. Por exemplo, que você já comeu aquele doce, já te causou algum mal. Isso também serve para dieta. Você para de comer certas coisas porque você quer ficar mais magro e você quer perder peso, certo? Nós temos essas duas concepções éticas e que de certa forma elas meio que se anulam, porque uma pensa na ação diretamente no que ela é e no que você faz, e o outro pensa na ação no que ela pode vir a ser, não é? Uma grande crítica ao Kant, por exemplo, é sobre a mentira. Vamos imaginar que você vê alguém correndo e essa pessoa entra dentro de uma casa. E aí você acha estranho, né? Normal. E aí vem um cara encapuzado com arma dizendo: "E aí, você viu alguém correndo?" O que você faz? De acordo com Kant, você teria que falar a verdade, porque a verdade ela é boa em si mesma. E se você mentisse, você estaria quebrando uma regra ética. Só que no caso dos utilitaristas, eles falariam que você não deve falar, porque se você falar aquilo, você vai estar matando aquela pessoa que está ali, porque eles pensam depois da ação. E o que isso tem a ver com a dinâmica entre a personalidade, não é? Todo mundo aqui já passou por alguma grande transformação que você sentiu que precisava se transformar. Eu, por exemplo, foi na época do vestibular. Eu nunca fui muito assim de estudar diversas matérias, de estudar coisas como biologia e português. Eu achava um saco. Ainda acho um saco. Mas eu tive que fazer esse esforço para tentar chegar à faculdade, tentar chegar àquele resultado. E isso é uma coisa muito complicada na vida. Talvez uma das coisas mais complicadas e um dos maiores dilemas que o ser humano pode encontrar. A gente vê, por exemplo, Carl Gustav Jung, né, o grande psicanalista, que ele argumenta sobre o processo de individuação, que o mais importante para o ser humano é ele se individualizar, de ele chegar lá e ser o que ele é, dele não se afastar do que ele é, do que ele gosta, do que ele pensa, de tentar ser a si mesmo. Aristóteles também tinha um pouco dessa ideia de que você nascia com uma certa virtude, certas capacidades, e a felicidade seria você chegar ao êxtase daquela virtude, né? Tem toda essa concepção grega. E aí você pode observar que essa concepção tem um pouco do lado do Kant, porque você está pensando excepcionalmente na, na ação, do que você é, de como as coisas são. Só que a gente sabe muitas vezes que ser a gente ou fazer o que a gente gosta e fazer o que a gente tem que fazer é uma grande roubada. A gente sabe que é uma grande roubada. Existem certas coisas que nós precisamos fazer. Existem certas coisas que nós somos obrigados a fazer. Eu pego uma grande metáfora que eu imaginei antes de fazer esse vídeo, que as coisas são basicamente como um rio, não é? Você está aqui e o rio está aqui. E daqui pra cá, o rio, ó, você está aqui e entre aqui tem um rio, não é? Entre as duas margens. E aqui está o seu objetivo, e você está aqui.
O rio, ele é tranquilo. Um nadador médio conseguiria ultrapassar esse rio se ele tentasse, certo? Ele conseguiria. Só que tem um problema. Você não sabe nadar, você tem medo de nadar e você não vai conseguir chegar até lá, não é? Só que aqui do seu lado, por exemplo, aqui um pouco do seu lado, à sua direita, 6, 8 metros, tem uma academia que diz: aprenda natação em 2 semanas. E você olha e pensa, pô, por que não? Se eu chegar na natação, eu consigo chegar lá e aí depois eu consigo atravessar o rio. Só que também tem um outro grande problema. Você odeia exercício físico, você odeia nadar, você odeia fazer qualquer esporte, qualquer ação. E aí? O que você faz? Você abre o processo de ser você mesmo, de se manter como uma visão mais kantiana, de pensar na ação, ou você vai lá e faz a aula, sacrifica o que você é, o que você gosta para alcançar o seu objetivo. Eu acredito que essa é uma das grandes indagações que o ser humano tem. Em minhas pesquisas e em minhas experiências, a gente só tem 2 opções. E caso você tenha mais alguma, eu necessito ouvir. Mas todos os exemplos e todas as soluções que eu encontrei até agora são apenas 2. Ou você tira o desejo, não é? Você tira aquele objetivo porque ele está inalcançável para você. Você desiste e se mantém em si mesmo, então você não vai para aula de natação para atravessar o rio. Né? Você fala, esse rio aí é idiota, eu não quero esse rio não. Ou você faz o sacrifício. Você vai lá, pensa, pô, o rio, vou precisar aprender a nadar, vou precisar fazer um monte de coisa que eu não gosto, mas no final vai valer a pena, porque você chega lá, você ter atravessado e ter feito o que é para ser feito, o que eu quero que seja feito, não é? Também tem umas outras opções, por exemplo, você pode tentar conciliar as demandas com as suas habilidades. Vamos supor que você não é bom em natação, mas você é bom em construir um barco. Não é? Aí você vai lá, constrói um barco e consegue ultrapassar o rio. Mas lógico, de toda forma, tem todo um repertório, tem uma gama de capacidades e de habilidades que você tem que usar para tentar chegar a certos objetivos. Eu acredito que o ideal seria que nós pudéssemos ser nós mesmos e mesmo assim alcançar aquele objetivo, mas todos sabemos na prática que isso não acontece e que nós temos que fazer escolhas.